As rosas do deserto, Adenium obesum, são plantas exóticas e deslumbrantes, conhecidas por suas flores vibrantes e formas únicas. Originárias das regiões áridas da África e da Península Arábica, essas plantas têm se tornado cada vez mais populares em jardins e coleções de plantas em todo o mundo. Se você está interessado em cultivar rosas do deserto, aqui estão algumas orientações detalhadas para cuidar dessas plantas incríveis. Luz solar e localização. As rosas do deserto são plantas que adoram sol e, portanto, devem ser cultivadas em áreas onde possam receber pelo menos 6 horas de luz solar direta por dia. Escolha um local ensolarado em seu jardim ou varanda para garantir um crescimento saudável e florescimento abundante. Lembre-se de que, embora as rosas do deserto sejam resistentes ao calor, elas também precisam de proteção contra a luz solar excessiva durante as horas mais quentes do dia, especialmente em climas muito quentes. Solo e drenagem. Essas plantas preferem solos bem drenados. Use uma mistura específica para cactos e suculentas ou prepare sua própria mistura, combinando partes iguais de areia, perlita e terra vegetal. Certifique-se de que o vaso ou recipiente de plantio tem orifícios de drenagem adequados para evitar o acúmulo de água, o que pode levar ao apodrecimento das raízes. A boa drenagem é essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento saudável das rosas do deserto. Rega. As rosas do deserto são plantas suculentas e têm a capacidade de armazenar água em seus troncos e raízes. Portanto, é importante não regá-las em excesso. Permita que o solo seque completamente entre as regas e, em seguida, molhe profundamente até que a água escorra pelos orifícios de drenagem. No entanto, evite deixar a planta em recipientes com água empoçada, pois isso pode levar ao apodrecimento das raízes. No geral, regue com menos frequência no inverno, quando as plantas estão em dormência. Fertilização. As rosas do deserto são plantas de crescimento lento e não exigem fertilização frequente. Use um fertilizante balanceado de liberação lenta ou um fertilizante líquido diluído com uma proporção de nutrientes equilibrada, especificamente formulado para cactos e suculentas. Aplique o fertilizante com moderação durante a estação de crescimento ativo, que geralmente ocorre na primavera e no verão. Evite fertilizar no outono e no inverno, quando as plantas estão em repouso. Poda e modelagem. A poda regular ajuda a promover um crescimento saudável e uma forma atraente nas rosas do deserto. Você pode podar os brotos laterais para estimular o crescimento vertical e criar uma aparência mais arbustiva. A poda também pode ser feita para remover galhos danificados, secos ou doentes. Certifique-se de usar ferramentas de poda limpas e afiadas para evitar ferimentos nas plantas. Proteção contra pragas e doenças. As rosas do deserto são geralmente resistentes a pragas e doenças, mas ainda podem ser afetadas por cochonilhas, ácaros ou pulgões. Fique atento a qualquer sinal de infestação, como manchas pegajosas nas folhas ou insetos visíveis. Se necessário, trate as plantas com um inseticida adequado para suculentas, seguindo as instruções do fabricante. Além disso, evite o excesso de umidade e mantenha uma boa circulação de ar para prevenir o surgimento de doenças fúngicas. Propagação. Você pode propagar rosas do deserto por meio de sementes ou estacas. As estacas são geralmente o método mais comum e fácil. Corte uma estaca saudável de cerca de 15 cm de comprimento, removendo as folhas inferiores. Deixe a estaca cicatrizar por alguns dias antes de plantá-la em um meio de enraizamento adequado. Mantenha o solo levemente úmido até que as raízes se desenvolvam, o que pode levar algumas semanas. Após o enraizamento, você pode transplantar a estaca para um vaso maior. Inverno e dormência. Durante o inverno, as rosas do deserto entram em dormência e requerem cuidados especiais. Reduza a rega para permitir que o solo seque mais entre as regas. Evite fertilizar durante esse período. Além disso, é importante proteger as plantas do frio extremo, se você morar em uma região com invernos rigorosos. Mova as plantas para um local protegido, como uma estufa ou área coberta, ou cubra-as com um pano ou cobertura para evitar danos causados pelo frio. Lembrando que essas orientações são gerais e podem variar dependendo das condições climáticas e do ambiente em que as rosas do deserto são cultivadas. Observe suas plantas de perto e ajuste os cuidados de acordo com suas necessidades específicas.
Cuidar de rosas do deserto pode ser uma experiência gratificante, pois essas plantas exóticas trazem uma beleza única para qualquer jardim ou espaço de cultivo. Com o devido cuidado e atenção às necessidades individuais de suas plantas, você poderá desfrutar de flores deslumbrantes e saudáveis durante muitos anos.